Boa noite para vocês, é um prazer estar com vocês novamente. E hoje nós vamos falar de um assunto que vem complementar os outros dos quais nós estamos falando já há algum tempo: criação de filhos. E eu recebi muitas questões que foram formuladas em uma pergunta: como posso ser bom pai e boa mãe? Dando aos meus filhos liberdade sem perder a autoridade. Essa questão poderia ser respondida de uma forma bem simples. Você pode educar os seus filhos com liberdade, sem perder a autoridade, amando-os incondicionalmente. Porque o amor, ele é incondicional. Você ama apesar de. Só que, como você não cria filhos para você cria filhos para um contexto social e você cria filhos para o mundo, porque você prepara o seu filho para o mundo. Neste caso, a resposta simples seria: ame o seu filho incondicionalmente, porém, prepare o seu filho para saber o que é certo, o que é errado, e dê a seu filho os limites que o mundo exige. Então, para que o seu filho se dê bem no mundo, no trabalho, nas relações sociais, cumprindo seu papel de cidadão político, ele precisa conhecer os limites familiares, os limites sociais e os limites da comunidade como um todo, do mundo como um todo. Então, isso seria bem simples. Mas uma grande parte dos pais, eles se perdem nos conceitos de liberdade e autoridade. No dicionário, o conceito de liberdade e de autoridade estão lá, ad eternos, não mudaram os conceitos. Porém, para os pais, os conceitos foram sendo diluídos. Quando muitos pais vão corrigir seus filhos, eles lembram de quando foram corrigidos, mas eles também se lembram dos avós. E os pais falavam: que quando eu era criança, bastava um olhar. Que bom que bastava só um olhar. Isso significa que os filhos estavam sempre a olhar para os pais, procurando a aprovação do que fizeram e a aprovação do que iriam fazer. E outra coisa também, isto significa também que os pais estavam sempre próximo dos filhos, né? Isso significa que existia então uma proximidade maior entre os pais e os filhos. Mas existe uma reclamação muito grande dos nossos pais com relação aos nossos avós, dizendo que existia uma rigidez muito grande. E que esses pais atuais não querem ter esta rigidez, chamando essa rigidez de autoridade. Mas, quando vocês me perguntam como podem ser bons pais, dando liberdade sem perder a autoridade, de que autoridade vocês estão falando? O que é autoridade para vocês? Muitas vezes eu, pensando nessa questão, eu associei a criação de filhos com o curso em uma faculdade. Raramente o aluno, quando vai fazer estágio, ele não apresenta essa questão. A professora,
mas a teoria na prática é outra. Aqui eu aprendo de uma forma, mas quando eu vou aplicar isso na prática, isso é diferente. Então, eu vejo esses pais, quando eles falam, mas eu não queria fazer como o meu pai foi educado, como o meu pai me educou. Então, os pais fugiram. Os pais fugiram dos modelos pelos quais eles foram criados. Eles quiseram fazer diferente, eles estão procurando fazer diferente, eles mudaram a forma da autoridade. E que autoridade aplicavam os pais e que os avós e que autoridades estão praticando esses pais novos, né? Esses pais mais modernos, digamos assim. Então é interessante que os pais pensem nisso. Que tipo de comportamento, de relacionamento vocês estão chamando de autoridade? Porque o seu filho precisa se adequar ao mundo, porque o seu filho não é seu. As mães reclamam mais disso, né? Os seus filhos não são seus, os seus filhos são do mundo. Os seus filhos são flechas que vocês lançam no mundo. A partir do momento que a flecha é lançada, ela se perde no mundo para você. Então, ela não te pertence mais. A direção que ela segue, a distância que ela atinge, ela não volta mais para sua mão. Ela é lançada. E assim são os filhos. Você lança os filhos no mundo e eles seguem a vida deles. Agora, a adaptação deles no mundo depende de como você entendeu o que é autoridade, para que ele também possa lidar com a autoridade, porque ele precisa se adaptar às autoridades políticas, sociais, econômicas, né? E tudo isso ele é aprendido na infância. As mães, principalmente, que quem mais procura são as mães, elas falam assim, mas eu era tão boazinha para minha mãe, eu trabalhava tanto, eu ajudava minha minha filha é incapaz de me ajudar em qualquer coisa, de fazer qualquer coisa. Como foi que a sua mãe te ensinou? A sua mãe te ensinou a arrumar a cama, ensinou a arrumar o quarto, ensinou a limpar o quarto, e ela dizia, você só vai sair daí quando você terminar. E você não gostou, e você quis fazer diferente com a sua filha. Então, é você que mudou as regras de autoridade. Então, que autoridade você está pensando, cobrando, querendo agora? Né? Muitos pais dizem, mas os filhos de hoje já nascem sabendo, eles já têm opinião própria, eles já sabem, assim que nascem, coloca-se o celular na mão deles e eles já vão tocando o dedinho lá e abrindo aplicativos e dentro de pouco tempo já sabe. Olha, tudo que o ser humano aprende, ele fica gravado no DNA. E quando ele gera filhos, tudo que ele sabe segue as informações no DNA. Então, as crianças hoje, elas aprendem muito mais rápido, elas adaptam muito mais rápido, elas evoluem muito mais rápido, principalmente quando tem suporte em casa. Então, é necessário que você pense sobre essas questões, que os filhos são do mundo, são flechas que você lança ao mundo, e eu volto ao princípio, amar incondicionalmente
e ensinar o que é certo e o que é errado, porque é necessário que os pais deixem claro para os filhos que existem limites para viver no mundo, não apenas dentro de casa, mas o que se ensina em casa se reproduz no mundo. Uma boa noite para vocês, obrigada por estarem comigo mais uma vez. Um grande abraço direto de Portugal.